que o Brasil deve perder relevância nesse grupo com a entrada desses novos países? Ela falou que sim, eu acho que sim também, né? Porque eram 5, são 11. De alguma forma, você divide ali o seu chocolate, né? De novo. Precisa de mais musculatura para brigar, né? De novo, vocês estão falando aí, tal, tem um monte de coisas importantes. Tem dinheiro, tem ouro. De novo, eu volto pro entretenimento. Porque o entretenimento é um componente importante para você mostrar o quanto um país é poderoso do ponto de vista econômico, do ponto de vista do investimento que ele faz nos lugares que interessam para ele. Então, se a gente for fazer uma comparação dos... E parece boba essa comparação, mas não é. Do quanto se investe em cinema no Brasil e do quanto se investe em cinema na Índia, eu acho que isso não é irrelevante. Eu falei brincando, mas é verdade. Sim. Entende? Então, assim, o Brasil perde relevância porque não tem capacidade de se tornar um negócio atrativo. Sim, a gente fica sempre patinando aqui dentro, né? Meio que só tocando arroz e feijão, né? E aquele negócio de sempre ficar trabalhando... O Brasil é um país agrário, né? A gente só importa produto de primeira necessidade, aquelas coisas, exporta, né? Então, assim, e esses países estão crescendo. Eles investem em carro, investem em cinema, investem... Estão crescendo na indústria. Estão crescendo na indústria, né? Então, assim, quanto que se gasta de dinheiro para fazer um filme, para fazer... O que tem envolvido numa produção cinematográfica, assim, de peso, né? De relevância no cenário mundial e tal. Agora, sim, acho que um dos assuntos que mais me intrigam ultimamente diz respeito à China, não é? Porque a China já vai virar a maior economia do mundo. Em algumas medições, alguns índices, algumas formas ali de computar, já está pau a pau com os Estados Unidos. Isso é grande para a gente, porque eu sou da época de Estados Unidos versus União Soviética. A China não era nem considerada. A China era um país paupérrimo, que não era mal visto pelo mundo inteiro, não conseguia enfrentar os próprios problemas, e aí fez uma revolução comunista, teve uma mortalidade gigantesca, as pessoas morreram de fome durante o governo de Mao Tse-tung, depois entrou numa transição e foi caminhando para uma espécie de... Eu outro dia ouvi uma expressão tão legal, Paulo, que é socialismo de alta performance. Acho que a pessoa deu uma contradição em termos, né? Isso. Mas, enfim, porque ainda é um governo comunista, é um país totalitário, mas é um país que conseguiu incluir a sua população gigante no mercado de trabalho. Como é que eles fizeram isso? Em tão pouco tempo. Ninguém sabe muito bem como eles fizeram. Ninguém sabe como eles vivem, como eles vivem. E ninguém sabe o quanto tempo isso vai durar. Eu acho que tem um ponto aí que, assim... Mas parece um crescimento sólido, não parece? Não sei. Mas tem sido. Mas tem sido. Tem sido exponencial, né? Assim. Mas, assim, o que sustenta o sucesso de uma nação? Vários fatores, né? Não é só o dinheiro. Não é, mas, por exemplo, quando você consegue incluir uma população que primeiro era absolutamente rural e hoje já não é mais. Era uma população que não consumia e hoje consome. Quando você consegue transformar dessa forma a sociedade, isso é uma forma de medir sucesso. Não é? Hoje a sociedade da China é mais inclusiva do que era há 30, 40, 50 anos. Como é que eles conseguiram? O que eles fizeram lá? Né? E tem uma discussão na China que é das mais delicadas, e o Paulo, que é professor de filosofia, vai me matar agora, mas ela existe, que para boa parte dos chineses, ter um governo totalitário não é um problema, mas é uma solução, porque é um governo que é visto como uma espécie de pai superprotetor, que cuida de tudo e que aí faz com que não seja desperdiçada energia na sociedade. E isso é algo muito chocante para nós, não é? Que fomos aqui criados com a cultura da luta pela democracia. Sim. É muito louco isso. E a gente está vendo esse país com esse tipo de pensamento ali chegando pertinho da liderança do mundo do ponto de vista econômico. Não é? É o maior parceiro comercial do Brasil de longe. De longe. Quase 40% de tudo que o Brasil vende vai para a China. É muita coisa. Eu não acompanho muito, assim, então eu não sei, assim,
O que a gente tem de notícia sobre a China é o que a gente vê, é a questão comercial, a questão industrial e tal, não sei o quê. Mas, assim, essa população chinesa que prefere um governo, né, totalitário e tal, tá, mas assim, como é que a gente escuta essas pessoas, né? Como é que a gente escuta uma pessoa falando isso espontaneamente? Sem estar com um negócio apontado aqui nas costas. Mas é porque essa possibilidade não é oferecida, não é? Pois é. Basicamente é uma comparação que é feita entre a vida que existia antes e a vida que existe hoje. A vida que existe hoje é muito, muito melhor. Então, como ela é muito melhor, para que a gente vai se meter em um terreno que a gente não conhece, não é? E assim, tem muita literatura sobre isso, muita gente que morou na China há muito tempo e que sai de lá com essa percepção, né? Agora, o quanto também existe ali uma paura, como dizia a minha avó, né? Isso é difícil de quantificar. Agora, de novo, assim, eu não sei o quanto isso, assim, eu não sei se uma nação se sustenta há muito tempo e se consolida como uma nação forte, poderosa e tal, só do ponto de vista financeiro, econômico. De novo, vou puxar a brasa para a sardinha, que eu acho legal, que é a questão de tudo que envolve, a questão cultural, a questão do entretenimento. O que a China oferece para o mundo, que não seja só as trocas comerciais e esses produtos que a gente compra que quebra a noite depois. Então, porque, por exemplo, os Estados Unidos, eles vendem não é só grana, né? Os Estados Unidos é uma ideia. É uma ideia, são valores, né? Eles vendem um projeto de vida, quase. Eles estão onde estão até hoje por isso, não só pelo poder econômico e bélico e tal. Mas existe a ideia da China grande também. Sim. Não é? Que é hoje o país se reagrupando e se colocando no entendimento ali do governo chinês, um lugar onde ele sempre deveria estar, depois de uma história milenar e com momentos ali de muita tensão, de tragédias e de humilhações, como, por exemplo, durante a Segunda Guerra com a invasão japonesa, não é? Então, essa ideia, acho que ainda está mais restrita ao país, eles não exportam isso ainda, mas tem um peso gigantesco. E para que exportar? Se você tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas lá dentro, verdade, não é? Consumindo.